Aí surge o que eu chamaria do quinto homem. Então, se o primeiro homem é o conservador, o segundo é o liberal, o terceiro é aquele que sai da igreja porque se cansou da briga e sai sem fazer muito barulho. O quarto é aquele que continua nela de maneira apática. O quinto é aquele que quer criar uma igreja para ele. E, às vezes, em criar uma igreja para ele, ele acaba também não reconhecendo mais a igreja oficial, normal que nós conhecemos. É o que a gente chama de cristão desigrejado, ou churchless Christianity, como diz em inglês, ou desigrejado, embora muitos desigrejados odeiam ser chamados de desigrejados. E aí surgem alguns questionamentos. Será que Jesus fundou mesmo uma igreja? E eu estou repleto de ver, irmãos, esse senso quase comum na internet, tanto de comentários de adventistas como de não adventistas. Isso aqui não é só dentre nós, não. Religião não leva a Deus, né? Ame Jesus, esqueça a religião. Jesus não quer saber de placa de igreja. São palavras assim que fora de contexto são perigosas. Eu mesmo já falei várias vezes na igreja, na internet, que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista que eu frequento. E eu sou sincero em dizer isso aqui. E Ellen White também falou isso, porque a igreja de Deus é constituída dos sinceros, que estão dentro da igreja adventista, cognominada Igreja Remanescente da Profecia, e os sinceros que estão fora da igreja adventista. Apocalipse 18 fala, quando o anjo descer do céu e a confusão religiosa estiver no mundo, lá diz, sai dela povo meu de Babilônia. Então é povo de Deus. Então o povo de Deus está espalhado em todo lugar. O povo de Deus não está só na igreja adventista. Agora, a partir disso aí, não, Jesus não liga para a placa. Isso relativiza demais a igreja. Na Alemanha eles tinham muito um grito de ordem que era Deus sim, igreja não. Gott ja, Kirche nein. Ou Jesus sim, igreja não. E quais são os dois tipos de desigrejados, de quinto homem que nós temos hoje? Bom, tem aqueles feridos em nome de Deus, que tendem ao vitimismo. São pessoas que acham assim, a igreja não me compreende, a igreja me excluiu, a igreja não foi humana comigo quando eu mais precisei, a igreja pisou na bola, a igreja teve preconceito, a igreja me traiu, a igreja me machucou. Eu não nego que injustiças às vezes são cometidas na igreja. Eu não nego. Agora, irmãos, as injustiças que eu, Rodrigo, sofri, não me autorizam cair no vitimismo. O vitimismo é um inchaço da minha causa. O vitimismo é uma totalização da minha causa. O vitimismo é achar que a minha causa é a principal causa. É a causa que todo mundo tem que abraçar. Se eles não abraçarem, eles estão sendo tão algozes como aquele que me machucou. O vitimismo é a generalização de todos. Por exemplo, eu sei que há muitos policiais violentos que às vezes praticam atos de violência. Mas a partir daí dizer assim, a polícia é violenta, é uma coisa meio relativa. Esses dias teve um debate na CNN sobre isso, né? A polícia é violenta? E eu gostei do comentarista, que ele falou assim, gente, essa pergunta é uma pergunta muito infeliz intelectualmente. A polícia é violenta? Bom, nós temos quase 500 mil militares no Brasil. Qual é o percentual de militares violentos que nós temos para dizer que a corporação é violenta? Agora, se eu for achar que a polícia é violenta por causa de alguns exemplos que vocês dão aí de um policial batendo em alguém da periferia, então por isso eu digo, a polícia é violenta, então vamos dizer também que os políticos também são violentos, que a política é toda ladra, porque a gente tem muito mais casos de político roubando do que de policial exercendo a violência. Eu não quero tornar o meu exemplo o tema dessa palestra, porque eu sei que é um exemplo perigoso e sensível para alguns irmãos aí. Eu estou dando apenas um sentido de não podemos, pela parte, tomar o todo. Eu sei que alguns falam assim, Rodrigo não sabe o que é a violência da polícia, por isso que ele está dizendo isso. Não, irmãos, não é a questão. Eu não estou negando que a violência exista. Eu estou dizendo que eu não posso tornar aquele ato de injustiça uma totalidade da temática, senão eu caio no vitimismo. Eu, Rodrigo, vou dar meu depoimento para os irmãos. Eu já fui vítima de racismo dentro da igreja adventista.
Mas quando eu olho para a minha vida em geral, e onde eu estou hoje na igreja, sem nenhuma soberba, falando até para vocês aqui, eu tive tantos atos de aceitação, de amor, de carinho, que eu não me sinto autorizado a dizer a igreja é racista. Perceberam? Eu não estou autorizado a dizer a igreja não tem amor. E se eu disser isso, eu estou caindo para o vitimismo. Eu estou tornando a minha causa generalizada e estou pegando os momentos ruins como sendo o todo da minha vida. Mas tem o crente ferido em nome de Deus. No outro espectro, você tem os críticos do sistema. Eles não tendem ao vitimismo, mas eles têm uma síndrome de Messias. Eles detonam o sistema, nada presta, eles querem fazer uma reforma, e eles não. E quando você os rejeita ou rejeita o que eles estão falando, eles têm uma síndrome de Messias. Jesus também foi rejeitado. Qual a diferença do síndrome de Messias para o vitimismo? O vitimismo é o coitadinho. Pois é, eu estou nessa situação porque me bateram lá dentro. Eu estou nessa situação porque quando eu estava pior, nenhum ancião veio me visitar. Eu estou nessa situação porque o pastor da igreja trata melhor o outro lá, porque é rico do que a mim que sou pobre. Eu estou nessa situação porque o presidente riu da minha cara. Por isso que eu estou chateado com a igreja, porque meu filho estava saindo da igreja e ninguém foi visitar meu filho. Esse é o vitimismo. O Messias é diferente. Podem rejeitar o que eu estou falando, rejeitaram o Messias também, rejeitaram os profetas. Percebeu a diferença dos dois modos? E geralmente esse quinto sujeito aí, o desigrejado, que não gosta de ser chamado desigrejado, ele não suporta os escândalos e erros da igreja, ele não acredita mais no que ele chama de sistema, ele acha que os que continuam na forma tradicional são acomodados, anestesiados, são gado. Até eu já vi esse slogan na internet aí. Eu sou ovelha, mas vocês são gado. Gado. Todo mundo agora, se a pessoa não rejeita o sistema como ele está rejeitando, a pessoa é gado. Só ele que é o que se libertou da condição de gado. Geralmente, alguns, até assim, quando tem falta da igreja, ele visita mais de uma igreja ao mesmo tempo, mas não se filia a nenhuma, tende às vezes ao sincretismo, ama shows gospel, e traduzindo em linguagem adventista. Ele ama quando vai cantar um cantor famoso, ele até vai, mas ele prefere ficar com a comunhão dele na internet. Ele institucionaliza indivíduos. E o que eu chamo de institucionalizar indivíduos? Ele gosta de seguir o canal do fulano de tal. Né? Embora eu tenha um canal com meu nome, eu sempre deixei bem claro para a igreja que eu acho perigoso institucionalizar indivíduos. Podem olhar que, graças a Jesus, podemos ter muitos defeitos, mas nós não somos a igreja do Luiz Gonçalves, nós não somos a igreja da Darley Alves, nós não somos a igreja do Alejandro Bulhon, nós não somos a igreja do Rodrigo Silva. A igreja adventista não tem essa característica lá fora, ela tem nome, igreja adventista. Mas outras, vocês podem olhar, sem nenhuma soberba de minha parte, mas você vai lá, é a igreja do Valdemiro Santiago. Né? O pessoal nem sabe, o nome mundial do poder de Deus quase nem aparece, é a igreja do Valdemiro Santiago, né? É a igreja do Silas Malafaia. Tem gente que nem sabe que ele é da Assembleia de Deus, é a igreja do Silas Malafaia. Institucionaliza o indivíduo. E pode olhar que alguns indivíduos desses, às vezes, compram um canal de TV e é ele que fala 90% do tempo, e quando não é ele, é um pastor imitando os trejeitos dele. Geralmente, esse tipo de figura atrai pessoas desigrejadas, porque ele gosta do fulano de tal, mas ele não gosta da instituição. Geralmente, o quinto sujeito, ele não se sente afastado, ele é apenas um cristão avulso. E ele se sente ofendido quando é considerado desviado, apostatado ou desigrejado. E ele sugere uma nova eclesiologia. Qual que é essa nova eclesiologia? A igreja sou eu. Igreja não é religião. Jesus não veio buscar a igreja. Jesus não veio buscar placa. Irmãos, é claro que o Novo Testamento, quando fala de igreja, não tem essa conotação aí, porque os apóstolos não tinham igrejinha nesse formato. Mas a igreja também não sou eu. No Novo Testamento, a igreja é um coletivo. A palavra que os apóstolos escolheram para igreja, essa palavra não vem do mundo cristão. Vocês sabem que os cristãos do Novo Testamento falavam grego. Muitos deles ali da região da Galileia, da Judéia, falavam aramaico. E outros falavam o dialeto do local de onde eles vinham. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos você tem ali pessoas de várias línguas diferentes. Mas, de um modo geral, o inglês da época, a língua franca, era o grego. Então, quando os discípulos de Jesus resolveram usar uma palavra para se identificar, eles escolheram uma palavra do mundo grego que chama-se eclesia, ou eclésia. O que é uma eclésia?
Olha bem, irmãos, me chama a atenção que os discípulos tinham várias palavras no grego que eles podiam usar. Eles podiam usar deipnon, eles podiam usar agape, eles podiam usar várias palavras, todas com a conotação de encontros informais. Mas eles escolheram a palavra eclesia. E quando você vai no mundo grego, o que os gregos queriam dizer por eclesia? Vou dar a distinção para vocês. Uma reunião organizada, pública, com hierarquia, com protocolo, com hora para acabar, hora para terminar e protocolo, liturgia, eu diria na nossa ideia. Havia outras palavras no mundo grego para se referir a encontros casuais, reunião de oração, mas os apóstolos não escolheram nenhuma dessas palavras, eles escolheram eclesia, igreja. Alguém pode fazer a pergunta, peraí, Rodrigo, mas Jesus mesmo já falou sobre a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. A palavra igreja foi o evangelista que traduziu a palavra original de Jesus e colocou igreja. Jesus talvez falou kahal, que é comunidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo olhando a palavra igreja no Novo Testamento é que igreja é coletivo. Então, quando alguém diz a igreja sou eu, ele está falando um absurdo tão grande como se dissesse a colmeia é a abelha. Colmeia não é a abelha. A colmeia é o coletivo de abelha. Uma abelha sozinha não é colmeia. Uma pessoa sozinha não é igreja. Igreja é coletivo. Segunda coisa que eu aprendo, embora haja espaços no Novo Testamento para outras palavras como deipnon, que significa ceia, koinonia, que é o encontro de irmãos, a palavra que identifica os cultos, a assembleia dos crentes é igreja. Igreja, então, não é uma reunião, você na sua casa fazendo pôr do sol. Pôr do sol é pôr do sol. Igreja é uma reunião com protocolo, com liturgia, convocada, com hora para acabar, com hora para terminar. É isso que é igreja. Pequeno grupo não é igreja. Reunião de oração não é igreja. Estudo bíblico não é igreja. São departamentos da igreja. O pequeno grupo é um departamento da igreja, legítimo. Pequeno grupo é um departamento da igreja. Tá perfeito, tá certinho. O pôr do sol que você faz em casa com sua família também é uma extensão da igreja, é um braço da igreja, uma parte da igreja. Você está ali no pôr do sol com a sua família. O estudo bíblico que eu estou dando na casa também é um departamento da igreja, tá certo? São setores da igreja, mas não são a igreja. Por mais que isso doe aos ouvidos de algum que querem adotar um estilo pós-moderno para a igreja, se eu for às páginas do Novo Testamento, eu, lamentavelmente, para alguns, sou obrigado a dizer que igreja é a igreja reunida com irmãos, com hora para acabar, hora para terminar, com uma liturgia que é mais ou menos uniformizada em todo mundo, como nós temos, com a lição da escola sabatina juntas ali. Isto é igreja. Não devamos confundir ações da igreja com a própria igreja. Então, se eu digo pequeno grupo é igreja, eu estou totalizando o pequeno grupo. Eu estou querendo dizer que a pessoa pode substituir o culto sabático por um pequeno grupo. Está errado. É por isso que eu digo que pequeno grupo não é igreja. Quando eu digo que pôr do sol não é igreja, é que a igreja, alguns podem ser tentados a achar que o culto que ele faz em família substitui o ele ir à igreja ou o próprio papel da igreja. Não substitui. Culto em família, é koinonia. Tá certo? Aí alguém pode falar, Rodrigo, o que eu faço com aqueles irmãos idosos que não podem mais à igreja? A gente até tem como pastor que levar uma Santa Ceia para ele em casa. Então aquele irmão está fora da igreja? Não. Só que a questão é o seguinte, aquele irmão é uma exceção. Ele não está indo à igreja por uma questão muito específica. Ele é idoso, mora sozinho, está numa casa de repouso, não tem família, não tem quem o leve. Deveria ter. Acho que muitos irmãos que não vão à igreja porque não tem quem os leve, a igreja está em pecado, porque deveria ter irmãos da igreja que se revezassem em pegar o carro e levar aquele irmão para a igreja, porque aquele irmão que talvez está hoje idoso,
sem conseguir frequentar a igreja, que ele não tem mais filhos, não tem ninguém, foi aquele ancião que carregou a igreja nas costas muitas vezes. Então, acho que era o mínimo de gratidão que podia se ter, eram os irmãos da igreja revezarem de carro e buscar aquele irmão em casa e levá-lo. Tá certo? Mas vamos trabalhar com aquele que, mesmo tendo pessoas com boa vontade para levá-lo, ele não consegue, ele está acamado, ele teve um AVC, está com o princípio de Alzheimer, qualquer coisa parecida. Esse está fora da igreja? Não, meus irmãos, não está fora da igreja. Então, o que eu faço? Irmãos, exceção deve ser tratada como exceção. O problema é quando a exceção vira regra. O problema não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Aquele irmão que não pode ir à igreja, porque está idoso, está na cadeira de rodas, está na cama, não tem como se locomover, essa é a situação daquele irmão. Não é a situação minha e sua, que eu estou com as duas pernas, ainda estou com a minha disposição física boa, basta eu pegar um ônibus e levar. Eu não estou como aquele irmão lá na Turquia, que ele está num país que tem 3 ou 4 igrejas adventistas, e ele está morando com a família dele numa janela 1040, onde não tem igreja, onde ele é proibido de ir à igreja. Então, não peguemos uma situação excepcional e apliquemos a minha condição como se eu também estivesse na situação excepcional. Situações excepcionais devem ser tratadas como situação excepcional. Quanto a nós, eu acho que devemos atender àquela máxima do próprio apóstolo Paulo, não deixando a congregação como tem sido o costume de alguns, tá certo? E para terminar aqui minha fala, mais uns 3 minutos aqui eu termino, que já deu 7 horas, quando eu declaro eu sou a igreja, eu estou proclamando a minha independência do coletivo de Cristo. E quando eu crio a minha independência do coletivo, irmãos, eu caio numa arrogância espiritual de achar que eu estou acima da média. É como o rico que não quer misturar com o pobre. Hoje está tendo uma ênfase tão grande aí das minorias e tudo mais, da luta pela igualdade, da mulher ter o mesmo direito do homem na sociedade, do negro ter o mesmo direito do branco, do pobre ter o mesmo direito do rico, etc, etc. E muitos irmãos da igreja também estão pegando disso a sua bandeira. Tá bom. Já que essa é a questão, você não estaria sendo um racista quando você diz eu não quero me misturar com a igreja porque lá está corrompida demais? Quando você fala assim, desculpa, eu não vou para a igreja mais, não quero saber, tem muita podridão, muita hipocrisia lá, meu irmão, desculpe-me. É que infelizmente não existe lei de racismo para esse tipo de coisa, mas na prática você está sendo tão racista como aquela menina que mora na Zona Sul que não quer ir a uma praia de pobre, que ela não quer misturar com pobre. Quando eu vejo um rico que não quer misturar com pobre, eu falo que arrogância, que falta de cristianismo. E quando eu vejo um crente que não quer misturar com crente? A igreja, meus irmãos, eu sei que igreja às vezes parece para-raio de doido, mas uma das coisas que eu descobri na minha própria vida, por que Deus me pede para ir para a igreja, sabe por quê? É porque a igreja, ela é a democratização da liturgia. Uma vez aí no Rio de Janeiro, em Areal, eu levei a uma igreja um ateu que eu estava estudando a Bíblia com ele. Ele, graças a Deus, se converteu antes de morrer. O nome dele é Peter Gasten. Ele que iluminou o Cristo Redentor aí do Rio. Ele iluminava várias novelas da Globo, Rock in Rio, ele era ateu. E quando eu levei o Peter uma vez, lá em Areal, numa igrejinha desse tamanhozinho, eu acho que Areal não é do campo de vocês aí, mas do Rio vocês devem saber, né? Ali perto, é uma igrejinha desse tamanhozinho, uma cidadezinha michuruca. Aí, quando ele sentou comigo à igreja, ele perguntou assim, aquele que foi na escola sabatina, aquela que tá falando, ele é pastor? Eu falei, não, é uma irmã da igreja. Tá, e aquele, ele é pastor? Não, é um irmão da igreja. Aí tá. Daqui a pouquinho foi um senhor que estava na frente, aquele é pastor? Eu falei, não. Aí ele falou, mas cadê o pastor da igreja? Eu falei, não sei, deve estar cuidando de outra igreja. E esse pessoal todo aí não é pastor? Eu falei, não, são membros da igreja, passando a lição. Ele falou, que coisa mais linda, vocês aqui têm uma verdadeira democracia religiosa. Aí, a partir da fala dele, que eu criei essa expressão, a democracia da liturgia. Não é só o obreiro ordenado no sentido de ordenação, né, que pode subir ao púlpito e pregar. Existem funções que só são realizadas para alguém ordenado ao ministério, mas a maioria delas, qualquer um pode fazer. Então, aí, olha que interessante. Às vezes, eu tenho que ir à igreja, eu que gosto de ouvir o Gaither, com toda aquela afinação do Gaither, eu tenho que me sujeitar a ir para uma igreja que eu vou pregar
sendo antecedido por uma menina que desafina o tempo todo, mas é a irmãzinha que tem para cantar ali. Estou acostumado a ouvir grandes palestras de grandes oradores na USP, lá na Universidade Yale e tudo, e agora eu tenho que escutar durante 40 minutos aquele irmão atropelando o português. Estudei teologia, fiz um doutorado em teologia. Às vezes eu tenho que sentar e ouvir a lição dos calços batidos de um irmão que está falando um monte de obviedades. Mas é aí que está a questão que Deus fala, Rodrigo, é para você se manter humilde. Para você não pensar que você é um doutor em Deus, um especialista em divindade, um tecnólogo em reino dos céus. Você é um membro como todos os outros. Às vezes eu vou ter que aprender justamente com o irmão que tem defeitos, que é difícil, para mim, é difícil para mim conviver com aquele tipo de defeito. Não e para eu conviver, ou para mim, né, vírgula, conviver com aquilo ali, para ficar correto o português aqui. Mas é isso que Deus pede, para que eu tenha justamente paciência com meu irmão, humildade, tolerância, né? Tudo isso aí que a mídia está pregando agora nos movimentos sociais, tolerância, tolerância, tolerância. E eu noto que muitos, por exemplo, colocam na igreja assim, a igreja deve ser mais tolerante com a homossexualidade. Mas ele mesmo não é tolerante com a igreja. Porque ele acha que a igreja está terrível. Eu acho que eu não posso cair numa arrogância espiritual. Porque eu descobri duas coisas na vida. Quando você faz doutorado, antes de fazer o doutorado, você acha, Rodrigo, que você é bom em tudo. Depois que você faz um doutorado, você vê quanto de coisa que você não sabe. Ontem eu recebi um exame médico de uma endoscopia que eu fiz, e o doutor Ivan, que é aí do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem para mim, porque você sai grogue da endoscopia, eu saí bêbado de lá, né? O pessoal teve que me trazer em casa, e foi uma piada, porque eu cheguei aqui bêbado. Primeira vez que eu nunca bebi bebida alcoólica, mas eu tive a sensação do que é estar bêbado, porque eu só me lembro apagando no serviço e já em casa, na minha cama, nem sei como é que me trouxeram para cá. Mas depois eu mandei uma mensagem pro doutor Ivan, e eu falei assim, meu amigo, vim despedir de você. Ele falou, não, você falou comigo sempre, porque você não lembra por causa da anestesia da endoscopia. Mas fica tranquilo. Toma esse medicamento aqui, que eu deixei a receita para você aí, e vamos esperar apenas o resultado da biópsia. Quando ele falou biópsia, meus irmãos, como é que é biópsia? Tô com câncer? Aí depois ele deu uma risada e falou, não, Rodrigo, é biópsia apenas para vermos se você está com a bactéria, nem toda biópsia é para verificar câncer. E eu, no desespero, antes da resposta, já fui googar ali para ver se é normal pedir biópsia depois de... Mas olha o que esse episódio com o doutor Ivan me mostrou. Eu tenho doutorado em teologia, tenho doutorado em arqueologia, mas como eu sou leigo e ignorante de achar que biópsia sempre é para câncer. Ora, eu imagino a risada que o doutor Ivan deu quando recebeu o meu WhatsApp ali, preocupado com a palavra biópsia. Ora, irmãos, eu sou leigo. Agora, se o doutor Ivan teve a paciência de me explicar que biópsia não é o que eu estava entendendo, por que eu não vou ter a paciência com um irmão que não sabe grego? A segunda coisa que eu aprendi, com essa eu termino. Eu posso não ter o defeito da irmã Joaquina, mas em compensação, a irmã Joaquina não tem os defeitos que eu tenho. E se eu quero que o outro aceite o Rodrigo como ele é, por que eu não quero também aceitar o outro como ele é? Esses dias uma irmã meio vaidosa falou comigo assim, eu acho estranho que a igreja quer julgar muito a gente pelo que a gente é, só porque a gente coloca uma saia mais curta, a igreja está querendo julgar o meu caráter pelo modo como eu me visto. Eu falei, tudo bem, mas só que você só é bravo assim com a igreja, porque se você não se preocupa, se você acha que o mundo não deve nos julgar pelo modo como nós vestimos, você teria coragem de ir a uma padaria vestindo um pijamão? Não. Ela não iria para a padaria vestindo pijama e com pantufa. Por quê? Ué, se as pessoas não devem nos julgar pelo modo de eu vestir, então eu não devo me preocupar. Mas quando eu vou ao shopping, à festa de casamento, eu quero estar muito bem arrumado, mas eu não quero que a igreja me julgue pelo modo como eu visto. Vocês estão notando que a gente acaba tendo 2 pesos, 2 medidas? Então, o que eu aprendi, irmãos? Essa igreja defeituosa, carente, precisando de repreensão, é a menina dos olhos de Deus. Ai de mim se eu achar que estou numa instância superior, espiritual, acima dela, e que eu não preciso dela.
A igreja me humaniza, a igreja me torna mais tolerante, a igreja me torna mais democrático, a igreja me torna mais paciente, a igreja me põe no meu lugar. A igreja me põe no meu lugar, que eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja, eu não sou um umbigo da teologia de Cristo, tá certo? E eu espero que esses colóquios que eu apresentei aqui ajudem os irmãos a refletirem um pouco nesse período que estamos saindo da pandemia e voltando às reuniões, que eu espero que voltem em breve. Não terminei tudo que eu tinha para falar para os irmãos, como eu falei, é apenas um rascunho do que eu espero tornar um livro, mas eu espero ter colocado algumas provocações aí para os irmãos pensarem um pouquinho na importância dessa instituição chamada igreja.